doutor Hélio está se juntando a nós, né? Doutor Hélio é formado em Medicina pela Universidade de Mogi das Cruzes, ex-professor assistente da Faculdade de Medicina de UMC, ex-assistente de otorrinolaringologia e cirurgia cérvico-facial do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, homotoxicologia pela International Society of Homotoxicology and Anti-Homotoxic Therapy, em Baden-Baden, Alemanha, pós-graduado em Medicina Bioquímica e Prática Ortomolecular pela FAPES, pós-graduado em Gestão da Prática do Anti-Envelhecimento, Fellow in Aging and Regenerative Medicine pela BARME. Não acaba, hein, professor? Obrigada, professor. Muito feliz de estar aqui conosco, ajudando um pouco a contribuir com todas essas informações que eu tenho para passar. Eu que agradeço, Janete, a todos vocês, empenhados nessa iniciativa, muito importante. Adorei as palestras do Dr. Gilberto de Paula, da doutora Inaê. Parece até que a gente combinou, porque algumas coisas que eu vou falar vêm de encontro a tudo que eles, até agora, expuseram de uma maneira muito elucidativa. Então, vamos lá. Vamos começar falando de radiação eletromagnética em saúde humana, né? A importância disso. Eu me deparei com o problema das radiações e das toxinas eletromagnéticas na final da década de 80, 1980, quando eu conheci a medicina praticada na Alemanha, que é a homotoxicologia, né? Com as ideias do Dr. Hans-Heinrich Heckweck e Dr. Alfred Pischinger, da Universidade de Viena, que davam muita importância para as toxinas humanas. Então, falava-se de toxinas químicas, toxinas microbiológicas e também das toxinas eletromagnéticas, né? Encarando o nosso corpo como a nossa célula, que vive em um microambiente. Nós somos um sistema termodinâmico aberto, que está recebendo informações de fora, né? E nós somos sensíveis e sujeitos a essas alterações que podem advir do contato com toxinas ambientais. E uma dessas toxinas é a toxina eletromagnética. O slide que vem a seguir, ele fala, como a doutora Inaê já bem resumiu, sobre as fontes de toxina eletromagnética ou de campos eletromagnéticos, né? Classificados em ionizantes e não ionizantes, cada uma com o seu efeito sobre o corpo humano, com efeitos genotóxicos, com efeitos diretos sobre as células. Muito importante a ação na mitocôndria, que é a usina energética da célula, e que é muito sujeita a essas influências eletromagnéticas. O slide seguinte, ele vai também mostrar alguns efeitos biológicos dos campos eletromagnéticos, e eu tenho estudado já há algumas décadas as causas do câncer, fenômenos ambientais que culminam com o aparecimento das neoplasias malignas, né? E aqui nos efeitos nós temos também efeito no sistema imune, efeitos metabólicos, infertilidade, no sistema neurológico, cardiovascular. Então, eu vou me ater mais aqui para falar dos campos eletromagnéticos influenciando na iniciação das neoplasias, dos tumores malignos. Próximo, um slide muito parecido com o que a doutora Inaê já mostrou. Uma das ações dos campos eletromagnéticos é a influência sobre o efluxo de cálcio e também a importância da suplementação do magnésio. Adorei essa parte do Dr. Gilberto, porque eu sou um fã incondicional do magnésio como suplemento alimentar, e às vezes
utilizado por via endovenosa, né? E a ação dos campos eletromagnéticos nesse influxo do cálcio, culminando, então, com a produção de radicais livres, que a gente chama de espécies reativas tóxicas. O próximo. Nós não temos apenas campos eletromagnéticos fabricados pelo homem. Nós temos influências eletromagnéticas do planeta. Então, aqui é um exemplo de forças telúricas, né? Zonas geopatogênicas do próprio planeta, alterando completamente a morfologia das árvores. Então, as forças telúricas também nos atingem, como os rios subterrâneos, as redes de Hartmann, são influências eletromagnéticas que nós sofremos formadas no próprio planeta. Próximo. Os efeitos da exposição, então, foram muito estudados, né? E culminou em 2011 com a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, que fez uma revisão da literatura e fez uma categorização de um tipo de radiação, que é a radiação de radiofrequência, como possível carcinógeno humano, classificado no grupo 2B de elementos carcinogenéticos, ou seja, promotores do câncer. 3 estudos de grande escala de carcinogenicidade foram realizados em ratos expostos a essas radiações, né, de radiofrequência, mimetizando ou imitando o que aconteceria com o ser humano exposto a essas radiações ao longo da vida. E mostrou-se que há um aumento significativo de alguns tumores, como, por exemplo, os schwannomas, os tumores da bainha de Schwann, nos neurônios, nas células neurológicas, né? Isso, principalmente, no nível do nervo acústico, do 8º par craniano, e do nervo vestibular. Também observou-se o aparecimento de um tipo de tumor chamado glioma, os gliomas malignos, e observou-se dano do próprio DNA dos cromossomos. Nesse momento dessas evidências, preocupou-se muito com a exposição das crianças a essas radiações, porque tem-se observado uma alteração do desenvolvimento cerebral em crianças exageradamente expostas a radiações de alta frequência. Comparando-se a exposição de um adulto usando um telefone celular de um dos lados da cabeça com uma criança, observa-se que a dose de radiação que atinge o cérebro da criança é cerca de 10 vezes maior do que aquela que atinge o adulto. Então, o cérebro da criança é atingido em estruturas profundas, numa dose 10 vezes maior. E esses estudos, tanto experimentais como observacionais, eles sugerem que os homens que mantêm os telefones celulares nos bolsos das calças apresentam alteração da contagem de espermatozoide e alteração na motilidade e morfologia dos espermatozoides, inclusive com danos do DNA que temos dentro da mitocôndria. Nós não temos DNA só no núcleo celular, nós temos o DNA mitocondrial também. E esse DNA mitocondrial também é atingido por esse tipo de exposição à radiação de radiofrequência. Próximo. Aqui também mostrando as fontes desse tipo de radiação, né? Já bastante comentado, telefone celular, wireless, laptops, etc., forno de micro-ondas, né? Atingindo o organismo em algumas situações, como, por exemplo, ali na hipófise, a glândula mestra de toda a nossa orquestra hormonal, atingindo o testículo, tanto na produção de testosterona, como na produção de espermatozoides, né, com diminuição de contagem,
de mobilidade, de morfologia desses espermatozoides. Seguinte, nós somos uma geração da tecnologia. Nós vivemos num momento que há uma dependência extremamente alta da tecnologia, não apenas no trabalho, mas também para uso pessoal. E as evidências científicas têm revelado os riscos à saúde decorrente dessa tecnologia. E existem evidências de que essas radiações podem também causar distúrbios funcionais e morfológicos nos animais. Existem estudos mostrando, principalmente em abelhas, as alterações do comportamento das populações de abelha. E, como nós vimos, em plantas e árvores também existe essa influência das radiações e dos campos eletromagnéticos. Próximo. O meu estudo é mais voltado para a participação desses efeitos do eletromagnetismo sobre a iniciação das alterações celulares que culminam num exagero, numa aberração de proliferação de células de determinados tecidos, dando, então, o aparecimento do câncer. Isso tem sido estudado com mais ênfase desde 1998, onde verificava-se já uma certa correlação entre essas radiações e o aparecimento mais frequente de diversos tipos de cânceres. Em 2011, então, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer classificou, que as radiações de radiofrequência emitida por telefones celulares e outros dispositivos de transmissão sem fio como possivelmente implicado na carcinogênese humana, ou seja, no início, na gênese do câncer. Desde essa categorização, análises em grandes estudos internacionais têm sido feitos, e tem alguns estudos importantes, por exemplo, o estudo realizado pelo grupo Hardel, na Suécia, o estudo de caso-controle francês do Serenat. Eles sinalizam riscos aumentados de tumores cerebrais, particularmente de ocorrência ipsilateral ao uso do telefone celular. Os maiores estudos de caso-controle, verificando essa exposição, e a ocorrência de alguns tumores, como os gliomas e esses neurinomas do nervo auditivo, do 8º par craniano, mostrou riscos elevados que tendem a aumentar com o aumento da exposição, do tempo de exposição, o aumento da latência dessas ondas. Saiu o slide aí. E isso coincidindo com o aparecimento dessas neoplasias do mesmo lado do uso. E isso tem importância fundamental, principalmente nas crianças, que hoje já estão usando de uma maneira, assim, no meu modo de ver, muito exagerada o telefone celular. Hoje a gente vê que com a pandemia, inclusive, as crianças estão fazendo aulas com o uso de telefone celular, as aulas foram durante muitos meses usando esse tipo de dispositivo. Próximo. E os trabalhos mostraram esses resultados significativos do aumento do risco de câncer, de carcinogênese, devido a esse tipo de exposição, e incluiu um aumento na incidência de neoplasias cerebrais em crianças, adolescentes e adultos, adultos jovens, principalmente. Isso foi observado que há um aumento dessa incidência desde o nascimento até os 24 anos nos Estados Unidos, isso está bem documentado, um aumento também estatisticamente significativo de ocorrência
de um tipo de tumor muito grave, muito agressivo, que é o glioblastoma multiforme, em todas as idades, né, que foi descrito, então, em trabalhos realizados no Reino Unido. A incidência de vários tumores cerebrais está aumentando em taxas estatisticamente significativas, de acordo com a Central de Registro de Tumores Cerebrais dos Estados Unidos, entre 2010 e 2017. E também foi constatado que houve um aumento muito grande na incidência de tumores da hipófise, a nossa glândula principal da orquestra hormonal, diagnosticado radiologicamente a partir de 2006 até 2012. Também houve um aumento muito grande da taxa de um outro tipo de tumor intracraniano, os meningiomas, em todas as faixas etárias, a partir dos 15 anos até os 85 anos. As taxas daqueles tumores schwannomas aumentaram em todas as faixas etárias, dos 20 aos 84 anos, e do schwannoma de localização vestibular, ou seja, no nervo do labirinto, aumentaram de 58% em 2004 para 95% entre 2010 e 2014. Aqui uma imagem que mostra como esses campos eletromagnéticos atuam. Então, como já foi dito, no canal de cálcio, alterando completamente o efluxo de cálcio na membrana celular. E como o Dr. Gilberto explanou de maneira muito adequada, a importância do magnésio como um protetor contra isso aí, eu tenho aqui que enfatizar que, realmente, nós temos opção de evitar esses campos eletromagnéticos, na medida do possível, nos afastar desses campos eletromagnéticos, quando possível, né? E a doutora Inaê deu algumas orientações de como minimizar esse processo de agressão eletromagnética, e nós temos a opção de remediar, né, melhorando o nosso metabolismo bioquímico, fornecendo às pessoas nutrientes essenciais que estão na base da gênese de praticamente todas as patologias crônico-degenerativas humanas. E no câncer, eu tenho visto que as pessoas que iniciam o processo neoplásico iniciam isso por algum motivo, não vem por acaso. Então, existe uma participação dos efeitos tóxicos de toxinas químicas, por exemplo, metais tóxicos, né, campos eletromagnéticos e desnutrição de micronutrientes. Quando você é exposto a um campo eletromagnético lesivo, prejudicial, mas você tem uma adequada capacidade de se defender contra essa agressão do meio ambiente, você tem a possibilidade de prevenir o efeito maléfico dessas toxinas eletromagnéticas sobre o seu corpo. Então, uma das armas que nós temos é fornecer aos nossos pacientes micronutrientes que vão colocar o nosso metabolismo bioquímico em excelência de funcionamento. Isso minimiza os efeitos dessas toxinas. Essa figura também mostra que não só a toxina eletromagnética ela tem esse tipo de ação, alterando o efluxo do canal de cálcio, diminuindo a biodisponibilidade da melatonina, mas ele também atua sobre vias de sinalização. Nós temos moléculas sinalizadoras no nosso organismo, que mandam informações, que mandam mensagens à distância. Então, no caso do campo eletromagnético como um fator de risco de desenvolvimento de neoplasia, de câncer,
nós temos aqui uma demonstração de que essa influência eletromagnética atua também nas vias de sinalização, né? Como, por exemplo, aqui nessas vias de sinalização aqui, que eu tenho, vou chamar simplesmente pelas letrinhas que elas são denominadas, não vou definir cada uma delas, mas a ERC1, ERC2, a MAPK, né? E que vão culminar com o aumento da proliferação celular, que vão culminar com uma alteração no ciclo celular, de divisão celular, e que vão inibir a morte das células que estão sendo transformadas, né? Que é uma defesa que nós temos contra aquelas células que são alteradas e que podem começar a proliferar exageradamente, ou células que são parasitadas por um vírus, por exemplo. Essas células têm como defesa do organismo como um todo a morte celular programada, ou seja, ela como que se suicida. Isso chama apoptose. Então, os campos eletromagnéticos podem, através da influência sobre essas vias de sinalização, inibir a apoptose. E nós perdemos esse método de controle da proliferação celular exagerada. Isso pode dar início, então, a um processo expansivo tumoral. Próximo. Aqui também mostrando, né, todos esses aparatos, hoje, tecnologicamente indispensáveis na nossa vida atual, mas que, através de todos essas vias, né, vão culminar, então, com alterações de todos esses mecanismos de proteção celular, dando início, então, a um processo proliferativo, células que começam a se dividir exageradamente, né, inibindo aquela apoptose, culminando, então, com o aparecimento do câncer. Próximo. Aqui as referências, se alguém se interessar por estudar isso de uma maneira mais aprofundada, aqui são algumas das referências que a gente buscou no estudo desse tema. Próximo. Aqui é para demonstrar que esses campos eletromagnéticos, então, vão atingir de maneira muito mais prejudicial organismos que estão despreparados para a defesa do que organismos que estão altamente preparados. Então, quando você tem o campo eletromagnético atingindo um ser vivo com uma estrutura de enzimas antioxidantes endógenas em excelência de nível de funcionamento, você tem lesões menores, você tem menor possibilidade de ter efeitos patogênicos. Enquanto, na parte de baixo aí da imagem, você verifica que essas toxinas eletromagnéticas, atingindo um indivíduo, um ser vivo, um ser humano, como exemplo, com uma queda nos seus mecanismos de defesa antioxidante, né, ele tem um desequilíbrio entre oxidação e antioxidação. Então, ele tem um aumento dos radicais livres, então, que vão gerar uma série de processos prejudiciais, deletérios sobre as células. Próximo. Então, o estresse oxidativo, né, através da geração exagerada dessas espécies reativas tóxicas do oxigênio e do nitrogênio, estão envolvidos nesses processos fisiológicos naturais e normais. Nós precisamos de uma certa quantidade de radical livre, por exemplo, para nos defender contra agressões de micro-organismos, vírus, bactérias, né? Mas nós temos uma estrutura de enzimas antioxidantes dentro do corpo que nos defende contra o excesso de radicais livres. Tá? E nós temos que encontrar um equilíbrio. Nós temos que ter a produção de radicais livres para as ações importantes de que eles participam no corpo, mas o excesso, por exemplo, gerado por agressão eletromagnética,
tem que ser defendido pelo nosso sistema antioxidante endógeno. Se houver um desequilíbrio, nós temos, então, indivíduos com deficiência de minerais, vitaminas e cofatores enzimáticos, que vão levar a prejuízo das enzimas antioxidantes. Então, a agressão eletromagnética nessas pessoas vai ser muito mais prejudicial do que no indivíduo que tem uma estrutura antioxidante endógena preparada para essa defesa. Tá? Próximo. Então, aqui é como acontece o mecanismo de estresse oxidativo. Tá? É um gráficozinho que mostra como essas radiações vão lesar a mitocôndria, né? Ali em cima você tem aquela estruturinha representando a mitocôndria, a geração dos radicais livres derivados, principalmente aqui no caso do oxigênio, a nossa defesa antioxidante, as enzimas que nós possuímos, né? Então, a superóxido dismutase, a catalase, a glutationa peroxidase. Essas enzimas dependem de minerais, né? Zinco, manganês, cobre, ferro, selênio, e nós muitas vezes estamos desnutridos, né? Do ponto de vista desses micronutrientes. O solo já não tem micronutrientes necessários, muitas vezes, para enriquecer os vegetais que nós consumimos. Então, às vezes, nós demandamos mais enzimas antioxidantes e nós precisamos de uma quantidade maior desses micronutrientes para dar o suporte para essas enzimas funcionarem na nossa proteção antioxidante. Então, a suplementação, muitas vezes, e isso deve ser individualizado de pessoa para pessoa, é necessária para nos colocar num estado metabólico, bioquímico, mais adequado para nos defender dessas agressões do meio ambiente. Da mesma maneira que o sistema imunológico também depende de micronutrientes para que ele funcione bem. Quando nós temos um sistema imunológico numa alta eficiência defensiva, muito provavelmente as infecções que nos rodeiam vão ser muito menos graves do que quando o nosso sistema imunológico está deficiente. Então, da mesma maneira, a nossa defesa contra essas agressões eletromagnéticas também será melhor se nós estivermos nutridos de maneira correta. E eu digo nutrido não de comida, nutrido de micronutrientes essenciais. Próximo. Aqui também mostrando a formação desses radicais livres, né? Ali está como ROS, que são espécies reativas tóxicas do oxigênio, levando a alterações na peroxidação lipídica, ou seja, agressão dos nossos lipídios, agressão no DNA, agressão nas nossas proteínas, nas nossas enzimas, né? Então, tudo isso a gente tem que evitar a exposição, evidentemente, mas também auxiliar o nosso organismo a nos defender contra essa exposição, que é, na maioria das vezes, inevitável. Tá? Nós estamos expostos, nós podemos minimizar, mas nós temos que também minimizar a agressão, melhorando a nossa defesa intrínseca, a nossa defesa endógena. Próximo. Então, os estudos têm mostrado em animais e em células, né, forneceram, então, uma avaliação de causa e efeito entre o estresse oxidativo e a exposição a campos magnéticos e eletromagnéticos. Foram focadas, então, faixas de frequência ambientalmente e tecnologicamente relevantes. Por exemplo, campos eletromagnéticos de frequência extremamente baixa, típicos de linha
linhas de energia de corrente alternada, que é a que nós usamos, né? E campos eletromagnéticos de radiofrequência, que a gente falou anteriormente, na faixa de 800 MHz até 2,5 GHz, que são utilizados em sistema de comunicação móvel. Tá? Esses estudos, então, forneceram dados sobre a influência da exposição sobre a formação desses radicais livres, marcadores de estresse oxidativo e mudanças nos mecanismos de proteção que neutralizam o estresse oxidativo. E esses estudos, que mostram mudanças funcionais, são considerados muito importantes para que se estime o impacto da radiação eletromagnética na saúde humana, via estresse oxidativo. Próximo. Esses campos eletromagnéticos, eles têm também um grande impacto sobre o sistema nervoso, né? Devido à longevidade e renovação limitada do sistema nervoso, né, dos neurônios, que são considerados, então, particularmente sensíveis ao estresse oxidativo. Por isso, a gente verificou que, nesses estudos, né, publicados, que as neoplasias mais frequentemente relacionadas com a exposição a esses campos eletromagnéticos são as neoplasias de sistema nervoso. Então, o estresse oxidativo causado por um processo inflamatório crônico, que resulta, então, danos celulares. A formação de radicais livres e esse estresse oxidativo contínuo, crônico, tem sido associado, então, não só a esses tumores, a esses cânceres de sistema nervoso central, mas a doenças neurodegenerativas, no próprio envelhecimento cerebral, né? Em que, entre muitos outros fatores e influências ambientais, esse envolvimento do estresse oxidativo causado por exposição a ondas eletromagnéticas é aceito atualmente, de uma maneira muito concreta. Isso eu me baseei num trabalho de 2018, que fala muito sobre o impacto no sistema nervoso, não só na geração de tumores do sistema nervoso central, mas também na alteração degenerativa. Hoje nós temos aí uma incidência de doenças neurodegenerativas assustadora, né? E de aceleração do envelhecimento cerebral. Então, isso nos faz pensar que essas radiações eletromagnéticas deveriam ser muito mais valorizadas do ponto de vista dos profissionais envolvidos com saúde humana. Tá? Eu também quero comentar aqui, antes de passar para o próximo slide, né, que um dos mecanismos pelos quais essas alterações eletromagnéticas podem promover o aparecimento do câncer, mas também podem promover o aumento da proliferação. Porque uma das coisas que pode ocorrer com a influência da radiação eletromagnética sobre a célula é a alteração de mecanismos de transportes iônicos na membrana celular, né? Então, no caso da célula cancerosa, a célula cancerosa ela só se multiplica indevidamente, exageradamente, quando ela alcaliniza o seu intracelular. Então, o meio interno da célula alcalino propicia uma maior proliferação. Ao mesmo tempo em que a célula se alcaliniza para proliferar mais, ela acidifica o seu meio ambiente, que é o extracelular, que é a matriz, que é o mesênquima. E isso vai culminar não só nesse aumento de proliferação, mas também na invasibilidade maior desse tumor. Esse tumor passa a invadir tecidos vizinhos. Por quê? Porque os campos eletromagnéticos alteram
o funcionamento de mecanismo de transporte de hidrogênio, de sódio na membrana celular. Então, quando esse campo eletromagnético alterna, por exemplo, os antiporters e os symporters, que são transportadores, ele alcaliniza dentro da célula e acidifica fora da célula. Isso propicia, então, que uma célula que está se transformando numa célula cancerosa passe a ter um aumento muito grande, não só da proliferação, né? Então seria carcinocinético, e também da invasibilidade. Esse tumor invade mais os tecidos vizinhos. Então, aumenta também a possibilidade desse câncer gerar mais metástases, ou seja, invadir outros órgãos à distância, né, que são as metástases. Tá? Próximo. Próximo slide. Aí também mostrando, então, essa influência dos campos eletromagnéticos no tecido cerebral. Né? Então, a geração de radicais livres submete o tecido nervoso do cérebro a um processo de lesão extremamente importante. O tecido neurológico, né, o tecido cerebral, ele é muito sensível a radicais livres. Ele é extremamente sensível à agressão pelos radicais livres, né? Primeiro porque ele tem muito lipídio, muita gordura, e a gordura é extremamente sensível ao estresse oxidativo. E também o tecido cerebral, ele tem uma grande quantidade de ferro, e o ferro participa da geração desses radicais livres, né? Participa da lesão cerebral com aumento de radicais livres. Próximo. Então, os efeitos da exposição dos campos eletromagnéticos no sistema imunológico e no sistema hematopoético, nas células do sangue, tá? Também é importante lembrar que isso é um efeito extremamente grave no organismo humano. Eu tenho que correr. Vamos lá, próximo. Está terminando. Próximo slide. Essas são as referências para quem quiser aprofundar um pouquinho mais o estudo. E o próximo é o final. Tá? Então, nós somos uma geração tecnológica e temos que encarar isso de uma maneira mais responsável e mais cuidadosa. Obrigado aí, obrigado a todos.